Bom dia, Pai do Senhor. Quero convidar os irmãos a, nesse momento, começarem a se fixar, a se concentrar na nossa mensagem de hoje. E eu gostaria de começar perguntando assim: alguém aqui já teve o prazer de assistir a Paixão de Cristo da Nova Jerusalém? Acho que quase todos, né? Maravilha, que coisa boa. Aquele espetáculo é um espetáculo, não é? É um espetáculo, né? A gente fica assim, boquiaberto com a magnitude, né? Como é gigantesco aquelas cenas, como é maravilhoso, como a gente se sente praticamente lá em Nova Jerusalém. Como se estivesse em Jerusalém mesmo, de verdade, né? Eu lembro que tem 3 cenas ali que me chamam muito a atenção. Uma delas é quando é celebrada a ceia do Senhor. É lindo, né? Aquele cenáculo lindo, aquela mesa lá, os 12 apóstolos, igual aquela célebre pintura de Leonardo da Vinci, né? Que está lá da Santa Ceia. Outra cena que me toca muito é quando Maria recebe Jesus morto, né? Ele é descido da cruz e ela recebe ele nos braços ali. Também numa outra cena maravilhosa. E a última cena, a cena da ascensão de Jesus aos céus, é o culminante, né? É soberbo, é maravilhoso, né? A gente vê o Jesus ascendendo aos céus, subindo aos céus, desaparecendo entre as nuvens ali. É uma coisa fantástica, espetacular mesmo. Nós ficamos naquela cena final assim com os olhos fixos nos céus, né? Ficamos ali, aqui esperando alguma coisa a mais, a gente fica assim, né? Como que no ar também. Nós ficamos assim como que em suspenso, né? Acabou mesmo, vai ter mais alguma coisa, né? Como é lindo, como é fantástico, né? E certamente que os discípulos de Jesus, que viveram aquilo de verdade, com certeza, né? Vendo Jesus ascender ao céu, ficaram de uma forma encantados e maravilhados. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E nós vamos ver essa cena exatamente como os apóstolos ficaram. Atos 1, nós lemos nos versículos de número 10 e 11 assim: e estando eles, os discípulos, os apóstolos, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como também o vistes ir. Não é lindo, maravilhoso? Mas fala exatamente desse espanto, Atos 1, 10 e 11. Fala desse espanto, desse momento espetacular que foi aquela cena. Eu imagino o coração daqueles homens como não ficou naquele momento ali. Há certas coisas com as quais nós nos encantamos. Nós fixamos o nosso olhar ali e parece que não queremos tirar o nosso olhar daquilo que está nos encantando totalmente, chamando a nossa atenção naquilo que nós estamos focados, nos deixam assim em foco com aquilo dali. É como os discípulos olhando para o céu, no momento em que Jesus ascendeu completamente ali. Na vida do cristão, há certas coisas que nós não... Preste bem atenção. Na vida de um cristão, há certas coisas que nós não conseguiremos de jeito nenhum se os nossos olhos não estiverem fixados no céu. Na vida de um cristão, há certas coisas que nós não conseguiremos de jeito nenhum se não tivermos os nossos olhos fixados, fitos, firmemente no céu. E quem vai nos ensinar isso é um discípulo maravilhoso chamado Estevão. Aí mesmo no livro de Atos, onde você está, vá comigo agora para o capítulo de número 7, onde nós vamos ler o texto que nos servirá de base hoje para a nossa reflexão, que se encontra no capítulo 7, a partir do versículo 54 a 60. É o finalzinho do capítulo 7.
que fala justamente da morte de Estevão. E diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus em pé. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que posteriormente se transformaria em Paulo de Tarso, e apedrejaram a Estevão, que em invocação, em oração, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Nós queremos falar nessa reflexão de hoje sobre o seguinte tema: fixando os nossos olhos no céu. Fixando os nossos olhos no céu é o tema de hoje. Essa palavra fixar aqui, no grego, ela quer dizer observar de forma fixa. Quer dizer contemplar, quer dizer encarar, quer dizer prestar atenção, quer dizer permanecer firme, com um olhar firme num só lugar. Num só lugar. Ore comigo. Pai amado, Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença nessa manhã. Queremos te pedir que nós possamos estar abertos ao ouvir a Tua palavra nesse instante. Que essa palavra, Pai bendito e Deus eterno, ela fale profundamente aos nossos corações. Que ela nos toque, que ela nos mova a fazer alguma coisa que Tu queres que nós façamos em nosso viver. Pai amado e Deus bendito, me usa como mero instrumento em Tuas mãos. Mero instrumento em Tuas mãos. Como um martelo na mão de um marceneiro, como um bisturi na mão de um médico, mas que o Teu Divino Espírito Santo seja verdadeiramente aquele que vai ministrar, aquele que vai tocar os corações, aquele que vai falar a cada um de nós aqui, como já falou ao meu coração durante essa semana. É isso que eu te peço, Pai, e quero te agradecer mais uma vez pela honra de pregar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Fixando nossos olhos no céu. A primeira lição que nós queremos aprender desse texto é a seguinte: somente com os olhos fixos no céu, veremos os céus abertos, enquanto o mundo inteiro se fecha para nós. Somente com os nossos olhos fixos ou fixados no céu, nós veremos os céus abertos, enquanto o mundo se fecha totalmente para nós. É impressionante a forma como aqueles homens se fecham para o que Estevão tinha acabado de dizer. Se você ler o capítulo 6, você vai ver a instituição dos diáconos, você vai ver que as mesas das viúvas e dos pobres precisavam ser servidas por algumas pessoas. Os apóstolos diziam assim: não dá para a gente fazer isso, cada um faz o seu trabalho, vamos eleger pelo menos 7 homens, esses 7 homens vão cuidar dessa tarefa. O primeiro desses homens a ser eleito é justamente Estevão, com mais 6. Em seguida diz que Estevão ele debatia com os judeus nas sinagogas, em geral, e ninguém tinha sabedoria e era cheio do Espírito Santo como Estevão, e ele pregava e ninguém o conseguia vencer naquilo que eram os seus argumentos. Logo em seguida, ele é preso, é caluniado, falsas testemunhas são colocadas contra ele. Naquele instante, ele vai ao sinédrio, ao conselho, que foi lido aqui logo no início desse texto mesmo aí, e ali ele é acusado formalmente de estar transgredindo a lei dos judeus. E é nesse instante que nós nos encontramos no texto que nós acabamos de ler. Ele havia, no capítulo 7 inteiro, discursado
falando desde o início do povo de Israel até os dias de Jesus. E ali, naquele momento, quando se espera que aqueles homens possam se converter, ao contrário, eles se fecham totalmente contra Estevão. Pegue sua Bíblia e comece a me acompanhar a partir do versículo 54, que diz assim, que aqueles homens, na verdade, enfureciam-se em seus corações. Enfureciam-se em seus corações. Na verdade, o texto no grego é mais forte. Na verdade, o texto no grego diz assim, aqueles homens estavam com os seus corações cortados. Aqueles homens estavam com os seus corações feridos, feridos até os seus ossos. No grego diz assim, aqueles homens estavam partidos pelo meio. Aqui, no grego diz que aqueles homens estavam cerrados pelo meio. Ou seja, diz assim, aqueles homens estavam profundamente ofendidos com Estevão e com o seu discurso. E por isso eles enfureciam-se, enchiam-se de fúria, de raiva, tremiam de raiva em seus corações. Um coração repleto de raiva, de ódio, ele é um coração totalmente fechado para o outro. Não adianta você bater na porta desse coração, se você é o objeto do ódio dessa raiva, porque ele não vai se abrir de forma nenhuma. Mas o texto também diz que aquela raiva que aqueles homens tinham de Estevão era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a segunda coisa que eles fecharam foi nas suas bocas. Mas fecharam as suas bocas de um jeito tão ferrenho, que eles rangiam os dentes. Capítulo 7, versículo 54 em diante, os irmãos estão me acompanhando. 7 de Atos. Aqueles homens rangiam os dentes de tanta raiva. Você já viu alguém assim? Já viu alguém assim? Você já, algumas vezes, já esteve assim, de um jeito tal que você fecha a sua boca aqui. Fica assim, né? Desse jeito que eu estou interpretando aqui. Você não diz nada, você não fala nada, a boca não se abre, os dentes se fecham. Isso é ranger de dentes. Fechados. Absolutamente fechados naquele instante. Essa semana uma coisa me impressionou, um relato que Fátima me disse, de uma criança que foi atendida por ela na escola, uma menina que tem 10 anos de idade, e aquela criança, ela tem crise de ansiedade, ela não pode ter contrariedades, ela não pode ter problemas relacionais, que ela fica fora de si, uma criança de 10 anos que já toma remédios psicológicos, porque na verdade foi diagnosticada com essa ansiedade, e ela estava na escola, ela teve uma contrariedade com os coleguinhas dela lá, e foi muito difícil conter, não sei o que, ela foi para a sala dela, depois ela voltou, porque uma outra criança foi avisar a Fátima e disse assim, olha, ela está lá, e ela está se mordendo os braços dela inteiramente. E ela foi trazida para a Fátima começou a conversar com ela, com muito trato, com muito tato, com muito cuidado, não é? E olhou para os braços delas, viu aquelas marcas e disse assim, olha, foi o teu amiguinho que te machucou? Ela disse, não, foi não, tia. Fui eu mesmo que me mordi, que me mutilei. E ela disse, eu não posso ter raiva, porque quando eu tenho raiva eu fico assim. Mas o que mais me tocou no coração foi ela dizer para a Fátima assim, tia, eu não consigo parar. Quando eu estou assim, eu não consigo parar. 10 anos de idade. Tomada de um sentimento como esse, capaz de ranger esses dentes de raiva, fechar-se completamente para o mundo, já que o mundo, para ela, está fechado também. A terceira coisa que a gente vê aqueles homens fazerem para se fecharem para Estevão, é logo abaixo aí quando diz assim que aqueles homens não conseguiam mais ouvir Estevão, e eles, na verdade, tapavam os seus ouvidos e gritavam, porque não queriam mais ouvir o discurso de Estevão e taparam os seus ouvidos naquele instante. Quantas vezes numa discussão nós não gritamos para não ouvir o outro? Para não ouvir os argumentos que o outro tem. Tapamos os nossos ouvidos,
fazemos ruídos internos, interiores, contanto que a gente não ouça mais aquilo que o outro está dizendo. E na maioria das vezes, você não ouve o que o outro está dizendo numa discussão, você ouve o que você está pensando para responder a ele em seguida. Não é assim? Quantas vezes queremos ganhar uma discussão no grito? Queremos ter razão no som ensurdecedor da voz alta? Não é dessa maneira? Aqueles homens, eles se fecharam, eles se bloquearam através da raiva, do ranger dos dentes e dos ruídos da própria voz contra Estevão. Você entende que são pessoas, uma multidão, e ali havia uma multidão completamente fechada, bloqueada contra Estevão? Era essa aqui. Mas entendam, meus irmãos queridos, muitas vezes, quando o mundo se fecha para nós, os céus se abrem para cada um de nós. Quando nós nos vemos completamente cercados pela incompreensão, quando nos vemos completamente cercados pela injustiça, quando nos vemos completamente cercados pela maldade, quando nos vemos completamente cercados pela malícia, aí nessa hora, e somente aí nessa hora, é que a gente olha para o céu, e o céu se abre para nossas vidas. Como quem diz assim, olha, existe uma saída. Existe alguma coisa que pode te ajudar nesse instante. E foi exatamente isso que aconteceu com Estevão. Na hora em que os homens se enfureceram, se enraizaram em ódio contra ele, o pegaram e o arremeteram para fora da cidade, para começar a apedrejá-lo. Naquela hora, Estevão olha para o céu e vê o céu aberto. Mas não vê só o céu aberto. O texto diz que ele vê a glória de Deus e Jesus que estava do seu lado. E quando o texto diz que ele viu a glória de Deus, está dizendo assim que ele viu a presença de Deus, daquilo que do ponto de vista humano nós somos capazes de ver, ou o quanto ainda nesse corpo nós somos capazes de ver a Deus nesse momento. Ele viu a presença de Deus na sua vida naquele instante. Ele viu aquilo que Elias e que Moisés viram, que é essa glória de Deus, que poucos seres humanos viram, na verdade. Ele pôde dizer assim, eu não estou sozinho, porque mesmo que o mundo inteiro se feche contra mim, nessa hora os céus se abrem para a minha vida, se abrem para mim. Meu irmão, eu quero lhe fazer uma pergunta agora nesse instante. Há quanto tempo nós não despregamos os nossos olhos da terra? Há quanto tempo nós não despregamos os nossos olhos dos nossos objetos de interesses horizontalizados? Há quanto tempo nós não despregamos os nossos olhos da obtenção dos prazeres que achamos que precisamos em nosso viver? Há quanto tempo nós não despregamos os nossos olhos do trabalho, e a vida é só trabalho, 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 trabalho? Há quanto tempo nós não despregamos os nossos olhos das finanças, do dinheiro, e a vida é só dinheiro, 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 dinheiro? Há quanto tempo nós não despregamos os nossos olhos, não desafixamos os nossos olhos das aventuras que queremos viver? Há quanto tempo nós não despregamos os nossos olhos dos títulos que nós queremos obter? Há quanto tempo nós não despregamos os nossos olhos das diversões que nós achamos que vão nos fazerem felizes na vida e os fixamos no céu? Quando nós fixamos os nossos olhos no céu, tudo muda.
tudo ganha um diferencial que nós não esperávamos. É por isso que Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, se vós já ressuscitastes com Cristo, que está assentado à direita de Deus, buscai as coisas que são do alto, ou de cima, e pensai nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. O que isso está aqui dizendo para cada um de nós? Que nós precisamos desafixar os nossos olhos desse plano horizontal, do plano terreno, da terra em que a gente vai deixar algum dia, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e fixar os nossos olhos no céu. Mas nós vivemos costumeiramente na busca do que é terreno e perdemos a oportunidade de ver os céus abertos e a glória de Deus disponível para cada um de nós. Nós vivemos frequentemente com um pensamento fixo nas broncas que temos que resolver ou nas bênçãos que queremos obter. Numa das duas. Ou a gente fixa os olhos nas broncas ou nas bênçãos que queremos. E aí nós nos esquecemos que existe um Deus capaz de abrir as portas do céu para cada um de nós, quando não tivermos saída mais nenhuma aqui nessa vida. Esquecemos que há um Deus que tem o poder de abrir o céu para nós. E simplesmente fixamos os nossos olhos na terra, na terra, na terra e na terra. Segunda lição que nós aprendemos desse texto é que somente com os olhos fixos nos céus nós podemos orar por aqueles que nos apedrejam enquanto nós ainda estamos sendo apedrejados. Sacou? Orar por aqueles que nos apedrejam já é difícil. E orar por aqueles que nos apedrejam enquanto nós estamos sendo apedrejados é mais difícil ainda. Um dos textos mais difíceis que a gente tem de viver na Bíblia é o que está lá em Mateus 5,44, no Sermão do Monte. Na verdade, o Sermão do Monte, ele nos estica, ele estica a corda. O Sermão do Monte, ele nos espicha. O Sermão do Monte, ele espicha a nossa fé. Ele puxa mesmo da gente. Mateus 5,44 diz assim: amai os vossos inimigos. Facinho, né? Ele diz assim: bendizei aqueles que vos maldizem. Fale bem daquele que fala mal de você. É, legal, né? A gente faz isso de letra, né? Terceiro lugar, esse mesmo versículo diz assim: fazei o bem àquele que vos odeiam. Entende quando eu digo que o Sermão do Monte espicha a gente? E por último, esse mesmo versículo diz assim: orai por aquele que vos perseguem. Orai por aqueles que vos perseguem. Facinho, né? O cara está te perseguindo no trabalho até dizer basta. Fazendo de tudo para você ser demitido. Aí você diz: eu vou orar. Eu vou orar por essa criatura. Eu vou orar para que essa criatura seja abençoada por Deus. Facinho, né? Aham. É. Ora, Estevão vive isso aqui fielmente. Estevão ora por aqueles homens no momento em que, na verdade, todo o mal contra ele está sendo feito ainda. Estevão ora por aqueles que os perseguem, mas enquanto ainda há ofensa, a injustiça, a dor, o sofrimento, a tortura, está sendo cometida contra ele. Estevão não orou depois que as feridas das pedradas cicatrizaram.
Orou? Não. Não. As cicatrizes daquele momento nunca chegaram a cicatrizar. Estevão não orou depois que o sangue esfriou. Porque depois que o sangue esfria, né? Quando a gente está numa briga, numa discussão, a gente se acalma de, não devia ter feito isso, não sei o quê. Aí, não. Estevão não orou quando o sangue esfriou, não. O sangue escorreu quentinho e não esfriou, não. Estevão não orou. Não orou, preste bem atenção. Depois que o tempo passou, depois que ele refletiu, eu acho que eu ofendi eles no meu discurso, mas agora que o tempo passou, refletindo, eu vou orar por eles. Foi assim? Não. Não foi assim. Estevão não orou depois que ele chegou no céu, não. E olhou para aqui para baixo, para os seus algozes, e disse assim, pobres coitados, Jesus, tem piedade deles, tem compaixão deles. Estevão não orou por eles quando estava no céu, não, minha gente. Estevão orou por eles quando a próxima pedrada vinha, e ele podia olhar na cara daquele indivíduo que jogou a pedrada, e ver a satisfação que ele estava de acertar a pedrada em Estevão. Estevão orou por ele enquanto doía. E a morte por apedrejamento era uma das piores que podia existir. Você sabe como é que era o processo de uma morte por apedrejamento? Se pegava essa pessoa, se julgava essa pessoa, se levava ela para fora da cidade, cavava-se uma vala, ou seja, já tinha várias valas ali, que precisavam ser valas que eram 2 vezes a altura do condenado. Se pegava essa pessoa, se jogava lá dentro, que já era um buraco enorme. Às vezes o camarada caía e já morria na queda, e às vezes não. Mas enquanto o cara ficava estatalado lá embaixo, pegava-se pedras maiores para jogar no peito dele. No peito. As grandes. No peito. E se ele não morresse, aí sim se jogava todas as pedras pequenas que se pudesse achar. Ou de todos os tamanhos que se pudesse achar. Você acha que isso é facinho? Para o indivíduo estar orando, porque quem está jogando a pedra lá de cima? Mas Estevão não só orou por esses sujeitos nessas circunstâncias. O texto nos diz lá embaixo que Estevão orou de joelhos. Lembra do domingo passado? Lembra quando eu disse aqui que o judeu não orava de joelhos? Não era costume dele fazer isso? As orações de joelho eram as orações mais profundas possíveis, como a de Jesus no Getsêmani. As orações de joelho eram as orações mais dignas possíveis. As orações de joelhos eram as mais humildes possíveis. As orações de joelhos para o judeu eram as mais incomuns possíveis, porque ele só orava de pé. Mas Estevão se pôs de joelhos e orou por aqueles que estavam lá em cima, jogando pedras nele, lá embaixo. Estevão está dizendo para Deus assim, essa oração é séria, meu Pai. Essa oração é profunda, meu Pai. Essa oração é a mais humilde que eu posso fazer. E eu estou dizendo aqui, não sobrecarregues esses homens com mais esse pecado. É essa oração. Quando ele diz assim, não lhes imputes esse pecado, ele está dizendo assim, não pegues, Deus, o peso desse pecado desses homens e coloque nos ombros deles, não. Eu estou te pedindo que tu não faças isso. Eu estou pedindo que você não sobrecarregue eles com mais esse pecado de terem me matado. Meus queridos irmãos e amigos, somente com os olhos fixos nos céus abertos é que nós podemos orar em nosso dia a dia por aqueles que nos apedrejam,
por aqueles que nos magoam, por aqueles que nos ferem. Só fazemos isso se estivermos com os olhos fitos no céu. Se estivermos com os olhos fixados no céu. Primeira coisa, somente e tão somente com os olhos fixos nos céus, nós podemos ver os céus abertos, enquanto o mundo inteiro se fecha para nós. Somente com os olhos fixados no céu, nós podemos orar por aqueles que nos apedrejam, enquanto nos apedrejam. E em terceiro lugar, nós não. Quero começar essa frase de uma forma diferente. Veja bem o que eu vou lhe dizer. Aquilo e somente aquilo em que fixamos os nossos olhos, nós entregamos o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Aquilo e somente aquilo em que nós fixamos os nossos olhos, nós podemos entregar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Qual é a última oração de Estevão aí? Ele diz assim: Senhor, recebe o meu espírito. Esta também foi a última oração de Jesus. A mesma última oração de Jesus. Do mesmo jeito. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porém, vale dizer que as pessoas não apenas entregam o seu espírito na hora em que vão morrer. É uma ilusão a gente pensar nisso. As pessoas não entregam o seu espírito a alguma coisa ou a alguém somente na hora que vão morrer. É assim? Não, não é. Nós entregamos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo a muitas coisas enquanto estamos vivos e sem perigo de morte. Ontem à noite eu estava fazendo umas pesquisas sobre isso. Estava vendo alguns exemplos dessa situação. Torcedores de time de futebol. Rapaz, tem um camarada que é torcedor do Flamengo, que ele tatuou no corpo uma camisa do Flamengo. Preto, vermelho, preto, vermelho. No peito, o escudo do Flamengo. Tem torcedor que a casa dele é vermelha e branca, o lençol dele é vermelho e branco, a toalha dele é vermelho e branco. Nada contra o time que foi campeão ontem, né? Diga-se de passagem, bicampeão, né? O glorioso, né? Mas, fechando parênteses aqui, a toalha é vermelha e branca, a coxa é vermelha e branca, ele só veste de vermelho e branco. Conhece um, né? O irmão da senhora. O corpo, a alma e o espírito dessa pessoa está entregue a quem? Tem um sujeito que é conhecido como o bruxo do Instagram. Depois vai lá e procura. Eu até tinha essas imagens para passar aqui, mas não passei. O bruxo do Instagram. O cara é tatuado da cabeça aos pés. O cara tem mais de 800 tatuagens. O seu corpo é completamente coberto de tatuagens. Esse camarada, para isso, ele já gastou mais de 40 mil reais de tatuagens. O corpo, a alma e o espírito dessa pessoa está entregue a quem? E pasme, ontem eu vi também um terceiro exemplo. Um homem chamado Paul Buchmann. Esse sujeito, pasme vocês, ele já gastou
mais de 55 mil de vestidos para a esposa. Eu sei que os sorrisos das mulheres agora chegaram. É como eu queria um marido desse, hein? Como eu gostaria de ter um marido desse. 55 mil de roupa, de vestido. Ele vê um vestido, ele acha que vai ficar bom nela, ele compra. Ele vê outro vestido, compra. Compra. Que paraíso, hein? O corpo, a alma e o espírito dessa pessoa está entregue ao quê? Ou a quem? Meu irmão, quero lhe fazer uma pergunta agora, meu amigo. Ao que ou a quem o seu espírito está entregue, o seu corpo e a sua alma, completamente? Sério? Moisés disse aqui ainda há pouco um parâmetro. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mas não é só coração. Aí vai estar o teu espírito, aí vai estar a tua alma, aí vai estar o teu corpo. Em cada uma dessas coisas. A quem você tem entregue seu espírito? Ao trabalho, ao acúmulo de bens, a algum jogo ou vício, a redes sociais, a status e poder, como aquele grupo que apedrejava Estevão, aqueles judeus, enfim. Enfim. Aquilo. E somente aquilo. Em que os nossos olhos se fixam, nós entregamos o nosso espírito, corpo e alma. Aquele homem dos vestidos, ele não pode ver um vestido, que ele olha logo para a mulher dele. Onde fixa-se os olhos dele, ele compra para a mulher. Eu quero concluir dizendo 3 coisas que existem de mais extraordinária também nesse texto. Primeira delas, bom é fixarmos os nossos olhos no céu e perceber que o que acontece na terra já não importa, já não tem mais peso para nós, porque o nosso espírito está entregue a Jesus. Para Estevão não importava mais as pedradas, não importava mais as críticas, não importava mais as incompreensões, as injustiças, a raiva, o ranger de dentes, o ruído, os gritos, a calúnia. Para Estevão, quando ele viu os céus abertos, a terra deixou de ter peso para ele. Qualquer peso. Fixamos os nossos olhos no céu, nós veremos os céus abertos e não fechados, e o Filho do Homem de pé nos observando. Bom, muito bom mesmo, é saber que quando nós fixarmos os nossos olhares nos céus, veremos em primeiro lugar esse céu aberto e não fechado. Mas em segundo lugar, é muito bom a gente saber que veremos o Filho do Homem de pé, de pé, de pé, nos observando. Sabe por que esse versículo é fantástico e extraordinário? Vou dizer para os irmãos com dados. A expressão Filho do Homem é a expressão que Jesus escolheu para se designar, para designar a sua identidade. Essa expressão Filho do Homem vem dos lábios de Jesus. Ele é que diz assim, eu sou o Filho do Homem. Na verdade, ele está se referindo a uma expressão de Daniel, que reporta a divindade dele, que diz que ele é Deus. Que diz assim, ele é Deus, eu sou Deus também. E só isso aí é fantástico. Mas essa expressão Filho do Homem, todas elas estão dentro dos 4 evangelhos. A única vez
que isso está citado fora do Evangelho na Bíblia, é exatamente aqui no livro de Atos. E sai da boca de Estevão. Eu vejo o Filho do Homem, mas não só vejo o Filho do Homem. Eu vejo o Filho do Homem de pé. Sabe por que isso aqui é extraordinário, meu irmão? Porque todas as expressões que falam de Jesus, depois da ascensão dele, depois que ele foi assunto aos céus, sempre dizem assim, como Colossenses 1, que eu li para vocês. Se estáis ressuscitados com Cristo, que está assentado, todas elas, à direita do Pai, o único lugar que diz que Jesus não está assentado à direita do Pai é aqui. Quem é militar sabe disso. Todo soldado, quando chega um superior, ele se levanta, não é isso, meu amigo militar aí atrás? Em respeito à autoridade que está chegando. Todo público de uma sala de júri, quando o juiz entra, em respeito à autoridade do juiz. Jesus está sentado à direita do Pai. Ele se levanta para ver quem? Oh, glória a Deus! O Salvador se levanta para ver o seu salvo. Ele se levanta para ver a primeira pessoa na face da terra que morreu por ele. Sabia disso? Estevão foi o primeiro mártir. Antes de Paulo, antes de João, antes de Pedro, antes de quem quer que fosse, foi Estevão a primeira pessoa a morrer por ele. Jesus morreu por todos nós. Mas Estevão teve a honra de ser o primeiro a morrer por Jesus. E por isso Jesus está de pé, olhando para ele e dizendo: meu servo, eu estou aqui. O céu se abriu. E você está me vendo de pé, em respeito ao seu sacrifício, em respeito à sua vida, em respeito a quem você é, honrando você como meu servo. Meu irmão, que bom se quando eu e você morrer, Jesus esteja de pé, olhando para mim e para você, e de braços abertos para me receber e receber você. Quanta coisa, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quantas coisas nós aprendemos quando nós fixamos os nossos olhos no céu. No céu. No céu. No céu. Aprendemos muita coisa hoje, não foi? Mas porque tiramos os nossos olhos da terra por um instante e colocamos os nossos olhos no céu. Meu irmão, quero só perguntar para você hoje assim. Hoje, você já olhou para o céu? Que Deus nos abençoe. Amém.